Existe uma comparação da nossa mente com um computador, tá? Agora eu estou indo para a questão da dificuldade de aprendizagem que em algum momento se apresentou aí na questão, tá? Existe uma comparação da nossa mente com o computador. O computador, ele tem uma memória menor, que é a memória de trabalho ali, a memória que você está usando. Por exemplo, você está escrevendo um texto no Word, você escreveu meia página. Isso está na memória de trabalho. Se der uma queda de energia e você ligar de novo o computador, vai ter perdido. Se você salvar arquivo e aí colocar num determinado lugar lá, que você precisa escolher um lugar, escolher uma pasta, escolher um ponto para salvar, aí você passou da memória de trabalho para a memória fixa, a memória de longo prazo, vamos dizer assim, né? Esse processo também acontece com a gente. Quando a gente capta uma informação nova, a gente precisa passar para a memória de longo prazo. Se a gente não passar para a memória de longo prazo, a informação se vai, tá? É isso que acontece. Então, como que a gente passa isso para a memória de longo prazo? Quando a gente trabalha a informação recebida. Uma das maneiras mais efetivas de se fazer isso, de fazer o registro no longo prazo, é escrever, fazer esquemas, fazer desenhos, fazer resumos daquilo que foi aprendido. Quando? No dia que aprendeu. Então, todo dia um pouquinho. Não é de vez em quando um montão, não é efetivo. Todo dia um pouquinho. Voltou hoje da aula, o que é que você aprendeu? Bora lá? Vamos saber o que é que foi? Faz aqui, desenha para mim, faz um esquema. Sabe aqueles fluxogramas? Você faz um tema principal, puxa uma flechinha, puxa outra flechinha, pode ser com desenhos, né? E o fato também de a criança recontar, a criança ensinar o que ela aprendeu, isso também leva para a memória de longo prazo. E depois o sono consolida tudo. Então tem que dormir bem. Mas tem que fazer isso antes de dormir. Não adianta dormir e amanhã você me conta o que você aprendeu ontem. Porque daí a hora que dormiu, já foi. Se não foi feito esse processo de consolidação. Tá? Então é isso que eu chamo de aprender a aprender. Agora você está aprendendo a aprender e você vai ensiná-lo a aprender. E esse bate-papo tem que acontecer com ele. Não adianta falar, agora nós vamos todo dia fazer a matéria aqui e tal, sem explicar isso tudo para ele. Ele precisa entender isso tudo. Ele precisa saber como esse processo acontece. E aí nós precisamos desenvolver uma maneira lúdica, agradável, divertida de fazer isso acontecer. Sabe? Não adianta chegar e ter que ser chato o negócio. Não, vai chegar e vai. O que é que você aprendeu? Agora nós vamos fazer o jogo do que você aprendeu. Aí um dia você faz jogo com perguntas e ele vai desenhando o esquema lá. Aí outro dia você faz uma paródia junto com ele. Que música você gosta? Vamos fazer uma música, né? Pega uma música ruim, de letra ruim, e vão transformar na letra boa, né? Fazendo com os conteúdos que você aprendeu. Coisa que você pode tirar, você já está fazendo tarefa com ele, pelo que eu entendi, não é isso? Então você já está tirando 1 hora por dia para fazer isso. Ok? Tô certa? Né? Então, nessa hora por dia, a gente precisa colocar estratégia, inteligência, ludicidade. Senão fica 1 hora por dia de chatice, desaprendizado, desserviço e quebra de vínculo. Eu começo a odiar cada vez mais estudar, eu começo a associar minha mãe cada vez mais à dor e não ao prazer. Então, eu não quero minha mãe, ou aliás, eu quero, porque às vezes é o jeito que eu tenho ela também, é o jeito que eu tenho ela por perto, é o jeito que ela né? Mas eu começo a associar dor à mamãe, né? Aquelas coisas que depois que o menino cresce não tem vontade de visitar o pai e a mãe, a gente não entende por quê. Porque foi tanta associação de dor com a figura da mãe e do pai, que quando ele sai daquilo, ele fala, me livrei, quero voltar não. E acontece, ó, a gente não sabe nem por que as pessoas não têm vontade de visitar o pai e a mãe, a gente nem entende. Mas às vezes foi um vínculo tão violento de dor, que deu uma boa pessoa, a pessoa tá produtiva, tá bem, fala, tá vendo? Deu certo. A educação, deu certo, deu. Mas o vínculo, né? Então é isso que eu acho que a gente tem que trabalhar. Porque quando você diz assim, não tem jeito, na verdade você devia dizer, eu ainda não consegui. Tem jeito. Até porque, cuidado com o jeito que a gente fala, porque o que a gente fala, a gente programa o nosso cérebro. Se o meu cérebro acredita que não tem jeito, ele não se esforça para encontrar um jeito, porque não tem jeito. Entendeu?
Então, eu ainda, porque daí você dá chance, eu ainda não consegui achar um jeito. Mas tem jeito. Tanto que você está aqui procurando. E tem algumas outras coisas também dentro do que você trouxe. Primeiro eu queria te dar uma opinião sobre algo que uma decisão que você já tomou, que eu achei muito acertada, que foi trocá-lo de escola para não repetir o primeiro ano. Porque esse menino já tinha repetido o Jardim 3. Aí repete o primeiro ano. Pô, que estigma vai ficar para esse menino? Que mensagem eu estou passando para ele? Você não dá conta, você não é capaz, você não consegue, você não vai para frente. Sabe? Então, assim, a reprovação é um negócio horroroso, tarefa é um negócio horroroso, aula é um negócio horroroso. A gente está fazendo tudo errado em relação à escolarização das nossas crianças. Lamentavelmente, enquanto sociedade, a gente está pecando feio. A gente está afastando os meninos do conhecimento, dos estudos, dos livros. Nós estamos fazendo tudo errado. O mundo está ao contrário e ninguém reparou. Já diz a música. Não está cômodo. Os professores também estão passando mal. Estão tudo doente. Os pais estão sofrendo. Não está cômodo, não. O que está é que a gente não sabe como fazer diferente. Entendeu? Esse é o ponto. A gente não para pensar nisso. Para o governo, talvez, porque aliena um pouco, afasta as pessoas do conhecimento, manipula mais fácil. Talvez seja Mas para as pessoas, para os cidadãos, não está cômodo para ninguém. Está ruim para o professor, está ruim para o aluno, está ruim para os pais. O ponto é que a gente, às vezes, não sabe o que propor diferente, o que demandar diferente, o que pensar diferente, o que fazer diferente. E é por isso que eu levanto essas questões. Eu trago as questões, gente, tem diferente, tem Montessori, tem Reggio Emília, tem outras coisas, tem outros meios, tem outras possibilidades, não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Enfim, mas enquanto a gente não vai mudar o sistema todo de uma forma rápida, a curto prazo, mas nós vamos mudar a longo prazo, eu acredito super, né? Mas a curto prazo a gente precisa dar um jeito de sobreviver ao sistema, né? Com saúde mental, saúde física, né? E tudo mais.